Olá, você que está aqui no site do Karsug ou no site do Vida Moderna. Essa semana aqui nós vamos falar da rodada do meio da semana do Paulistão e do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Karsug? Muito boa tarde, amigos. Tudo bem. Eu, porém, queria começar falando da Libertadores. Tá. Libertadores que é o grande sonho de todo mundo, daqueles que podem participar. São Paulo, por exemplo, teve algumas de suas páginas mais bonitas da história ligadas efetivamente à Libertadores. E essa é a 19ª vez que o São Paulo participa. Participa numa posição um pouco mais difícil, porque tem que disputar uma fase preliminar. Sim. E foi protagonista da grande surpresa, porque ele foi à Argentina, enfrentou Talleres, que é um time modesto, está em 12º lugar no campeonato argentino, tem uma série de veteranos, o mais famoso Guiñazú, que já tem mais de 40 anos, e perdeu de 2-0. Perdeu de 2-0 jogando mal. Uma defesa que ficou muito exposta, o meio de campo pouco criativo e na frente falta de capacidade de resolução, de finalização. Agora, pelo que eu li, nesse time ele tinha bastante jogadores experientes também, né? Sim, isso é que causa surpresa. E tinha, por exemplo, o Hernanes, que de certa forma deveria ser o maestro da equipe no meio de campo. Entrou naquele costumeiro 4-3-3. O fato é que o São Paulo jogou mal, perdeu 2-0, no finzinho estava 1-0, ainda um jogador foi expulso, e aí o Talleres fez 2-0, e é um resultado difícil de você virar na próxima quarta-feira em Morumbi, porque você tem que ganhar de 3. Sim. Se você ganhar de 2, vai para os pênaltis, e os pênaltis nunca se sabe o que pode acontecer. É loteria. Então a tranquilidade é 3-0. O Hernanes diz que o São Paulo é melhor e que vai inverter esse resultado. Ele é cunhado de o profeta, vamos ver se a profecia dá certo ou não. Eu aconselharia, porém, aos torcedores do São Paulo de botarem as barbas de molho. O negócio está meio encrencado, está meio difícil. Está mais fácil para o Atlético Mineiro. Sim. O Atlético Mineiro foi Uruguai, enfrentou o Danúbio, outro time absolutamente fora das primeiras posições, foi 11º no último campeonato uruguaio, não tem grandes jogadores de importância e de relevo, e conseguiu um empate de 2-2. Se levarmos em consideração que o grande jogador foi o goleiro do Danúbio, aí nós chegamos à conclusão de que o Atlético Mineiro, que joga em casa por um 0-0 ou por 1-1, pode perfeitamente se classificar. É mais fácil a tarefa do Atlético, que entra já em campo classificado com 0-0, do que a tarefa do time do São Paulo. De qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer. E depois esperamos a entrada dos outros times brasileiros que entram diretamente na fase de grupos, e aí teremos uma panorâmica melhor. O que eu fico a impressão, não sei qual a tua ideia, é que alguma coisa mudou na relação de forças do futebol sul-americano. Que antigamente você tinha Brasil, Argentina, Uruguai, acabou. O resto era resto. Sim. Hoje você enfrenta times do Chile, do Peru, ou times não gabaritados de Argentina e Uruguai, e tem problemas. Então acho que houve um nivelamento. Não saberia dizer se foi um nivelamento para cima ou para baixo. Talvez, mais provavelmente, tenha sido para baixo. Para baixo, Mas, de qualquer forma, é uma nova realidade. Você não pode dizer de antemão, olha, o time brasileiro certamente vai ganhar. Então isso dá também um certo sabor a mais na disputa. Exatamente, você me perguntou o que eu acho. Eu acho que as principais estrelas de Argentina, Brasil e Uruguai estão tudo na Europa, né? Sim, claro, isso
é um fato Então acaba nivelando para baixo, né? Então acaba nivelando para baixo, porque os times menores já não têm mesmo grandes estrelas e os grandes perderam ou continuam perdendo as grandes estrelas, então o gap entre eles ficou muito menor, às vezes até mesmo nem existe mais. Na teoria, eu acho isso. Eu acho que é uma definição absolutamente válida. Enquanto isso, por aqui começou a Copa do Brasil. O Santos, por exemplo, botou 7-1. Pois é. É claro que deve-se levar em consideração a diferença de categoria. Sim. De qualquer forma, esse torneio na base do mata-mata, que agrada muita gente e que dá bons índices de audiência, tem um grande atrativo. O time que for disputar todos os jogos desde a fase inicial, como poderia ser o Santos, ou o Corinthians, vai levar cerca de 67 milhões de prêmio. Olha, é um belo dinheiro que arruma qualquer déficit que eventualmente o clube tenha. Sobretudo se lembrarmos que o Campeonato Brasileiro, que de certa forma é mais difícil, porque numa competição de ponto corrido é só o melhor que ganha, não dá para ter uma surpresa. Na Copa do Brasil, como em toda competição de eliminação direta, pode ocorrer surpresa, leva a metade, leva a 33. Pois é. Então é uma diferença que faz com que todos os diretores financeiros de todos os clubes alertem o pessoal, diz, olha, é importante ganhar a Copa do Brasil mais do que ganhar o Campeonato Brasileiro. O que, do ponto de vista esportivo, não é verdade, em minha opinião. Mas do ponto de vista econômico, é irrefutável. Porque quando você pensa, 33 contra 67 é a metade, então não dá para discutir. Agora, por que isso? É direito de arena? Por que faz essa premiação? Uma soma de coisas. A competição da Copa Brasil reúne muito interesse por parte das televisões, porque cada vez tem um resultado, um mata-mata, um jogo decisivo. É mais dinâmico, né? Exato. Em vez do campeonato por pontos corridos, sobretudo se uma ou duas equipes se destacam, acaba trazendo uma série de jogos que já não dizem absolutamente nada. E é muito longo o Brasileirão, né? Além de ser longo. Então, esse fator do televisão pagar mais, de ter muita presença nos estádios, porque mesmo nesses jogos iniciais, você leva times famosos a se apresentar em praças onde normalmente não vão. Então, por exemplo, lá no Piauí, enche o estádio porque todo mundo quer ver o Santos. Claro. É uma chance no ano que tem de ver. Enquanto aqui no Campeonato Brasileiro, o Piauí não participa. Porque não chega, pode participar nas divisões inferiores, mas não chega à Série A. Então isso justifica, em minha opinião, essa diferença econômica. Já que falamos de dinheiro, eu queria falar mais uma coisa que envolve também um pouco de dinheiro. É a volta do Paulo Henrique Ganso ao futebol brasileiro. Como vocês sabem, ele foi contratado pelo Fluminense. E o Fluminense espera dele, fez um bom investimento, espera dele que ele seja o grande maestro do time. Eu tenho uma curiosidade, é uma curiosidade de ordem tática. O técnico do Fluminense é o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz gosta de um futebol total, um futebol em que todos corram atrás da bola quando a perdem. E claro que o Ganso nunca fez isso, jamais vai fazê-lo, e não tem nem mesmo a velocidade para fazê-lo. Não tinha quando eu tinha 20 anos, não vai ter agora, que tem quase 30. Pois é. Então, se ele for usado nesse esquema, será um fracasso completo, como já foi um fracasso na sua tentativa de jogar na Europa. Os vários clubes por que passou, todo mundo até achou, não, ele tem qualidade e tal, mas é muito lento, não pode jogar no futebol. Ele é cadenciado igual um Gerson, né? Exato. Se pelo contrário, Fernando Diniz souber aproveitá-lo como homem de meio de campo, o homem de armação,
sem qualquer necessidade de voltar para marcar, somente para armar as jogadas e lançar os jogadores de frente na tentativa de fazer o gol. Então eu acho que ele pode ter de volta no Brasil o sucesso que taticamente ele não teve e nem poderia ter na Europa. Sim. Esse meio-campista tradicional que nem ele, assim, você acha que está em extinção mesmo? Tá. Tá, né? No futebol mundial tá, porque não adianta você parar para pensar e quando você começa a pensar já te tiraram a bola. Então, assim, pensar sem a bola não adianta. é diferente do futebol americano. O futebol americano tem que ter o quarterback, que seria Exato. o papel do meio-campista, né? Ele tem que olhar e lançar a bola, né? O meio-campista fazia isso aqui antigamente. Exato. Né? O Gerson era maestro nisso. Clodoaldo. Clodoaldo, É. o Ademir, Ademir, enfim, uma é. série de jogadores que se ilustraram nessa posição. Mas hoje não dá para jogar assim. Não dá mais. Né? Então eu tenho muita curiosidade de ver o que o Ganso vai fazer no Fluminense. Oxalá para ele que dê certo. Tomara. E mais alguma coisa aí? Não, né? Só isso. Não, Não. Na abertura eu esqueci da Libertadores, na verdade. Né? Eu falei do Campeonato Brasileiro, do Brasileiro. Eu esqueci da Libertadores. Na verdade, a Libertadores é o grande acontecimento desse momento, paralelamente ao começo da Copa do Brasil. É. E acho que teremos ainda muitas surpresas. Sim, vamos ver. Bom, então, essa semana aqui foi a rodada do meio da semana, incompleta, porque hoje continua hoje alguns jogos, né? Depois a gente vê isso. E a gente volta na semana que vem para comentar a rodada do final de semana. E se você está aqui no Vida Moderna, dá uma olhada no conteúdo aqui, aí você vai lá para o site do Karsug, no UOL, dá uma olhada lá também, se tiver no Karsug, vai lá para o Vida Moderna. Karsug, muito obrigado mais essa semana. Obrigado a vocês e até a próxima. Tchau!